Sejam bem-vindos a mais um tempo de qualidade com o Senhor. Amém? Muito bem. Você que nos assiste em qualquer parte de Paraupebas, que o Espírito Santo de Deus possa lhe abençoar. Um beijo no coração da Leila, mulher de Deus, devendo aquela visita. Amém? A turma lá da Palmares, que o Espírito Santo de Deus também abençoe você, toda a turma aí em Canaã dos Carajás, Paragominas, a minha família maravilhosa que amo muito. Que Jesus abençoe a minha irmã, os meus irmãos, a minha mãe, meu pai e todo o povo de Deus aí de Belém, a Imperatriz, Goiânia, estado do Goiás, Brasília, né? Pessoal de Alagoas, Pastor Elton lá em Recife, toda a turma de Recife, do Pernambuco, a turma lá de Arco Verde, a delegada, Arco Verde. Pessoal do Rio de Janeiro e a um amigo de muitos anos lá no Espírito Santo, né? Desde 98. Um beijo no coração também de todos os missionários, né? Aí por Moçambique, Polônia, Portugal. Glorificado seja o nome de Jesus. Amém? Muito bem. Estamos aqui nesse propósito, né? Embarcamos em uma nova aventura, né? Que é a leitura da primeira carta a Timóteo. E Deus tem feito grandes coisas. Amém? Ontem foi maravilhoso. O capítulo 1 com a pastora Alessandra. Nossa, extraordinário. Logo depois da ministração do capítulo 1, teve o bate-papo com o pastor Marcos Paulo. Foi extraordinário. Era para ser 1 hora, foi quase 1h30. Foi muito bom. Se você não assistiu o bate-papo, você pode entrar lá no nosso canal no YouTube e acessar lá. Tem todas as ministrações de Neemias, também vai estar lá todas as ministrações de Timóteo e também o bate-papo com o pastor Marcos Paulo, né? Muito bom, muitas perguntas, muitas dúvidas. Foi um tempo de qualidade muito extraordinário, né? Nosso mentor, nosso intercessor, aquele que cuida de nós aqui em Parauapebas. Amém? Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, acesse lá, se inscreva no nosso canal, tá? Deixa o seu like, ok? Clique o sininho, porque toda vez que a gente entrar online, o próprio o YouTube vai avisar você que estamos online, já com uma palavra, algo extraordinário da parte de Deus, tá? E também estamos pelo Facebook, né? Mas glorificado seja o nome de Jesus. Aleluia! O tema da ministração de hoje, do capítulo 2 de 1 Timóteo, é o valor da oração. O valor da oração. Aí, para embasar esse tema, nós vamos lá para o versículo 1 e 2 da primeira carta a Timóteo, capítulo 2. Amém? O versículo 1 diz assim: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Amém? Doce Santo Espírito de Deus, venha ministrar uma palavra rema sobre as nossas vidas. E essa noite, Paizinho querido, possamos nos deleitar daquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Que possamos se conectar em Ti. Que possamos tirar das nossas mentes, Senhor, tudo aquilo que vem para atrapalhar a nossa concentração, para atrapalhar aquilo que o Senhor pode fazer em nossas vidas. E que tudo aquilo que o Senhor tem para ministrar aos nossos corações, nós tomamos posse na autoridade do nome de Jesus. Amém?
Muito bem. Paulo ali naquele momento exorta Timóteo a dedicar-se inteiramente à prática do Evangelho de Cristo Jesus, né? Então, ele falou assim, olha, você não tem outro caminho, você não tem outra ferramenta a não ser se dedicar à palavra de Deus, né? E ele dá um exemplo para Timóteo do soldado, do atleta e do lavrador, né? Então Paulo mostra com essas três classes de pessoas só recebem a recompensa mediante a dedicação a um trabalho árduo, a um trabalho dedicado à vontade de Deus, à obra de Deus, né? E por isso eu quero deixar três referências. Hoje nós vamos dar muitas referências para você, para que você possa entender que engloba muitas coisas, né? Então, a primeira referência está lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 9, que diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, nós temos que entender, meus amados, que as coisas não acontecem de qualquer jeito, de qualquer forma. Tudo acontece no tempo de Deus. Nós temos que nos descansar no Senhor, nos dedicar ao Senhor e entender que tudo acontece no tempo de Deus. Então nós temos que caminhar, se dedicar a Ele e fazer somente a vontade dEle para as nossas vidas, para as nossas famílias e assim sucessivamente. A segunda referência eu quero deixar lá em Levíticos, capítulo 26, versículo 3 e 4. Amém? Se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os fizerdes, então eu vos darei as vossas chuvas ao seu tempo, e a terra dará a sua novidade, e a árvore do campo dará o seu fruto. Então você pode ver que aí é um efeito dominó de tudo isso, né? Porque ele fala, se andar nos meus estatutos, se obedecer aos meus mandamentos, se fizer a vontade de Deus, assim ele vai derramar a chuva sobre a terra, mas no tempo dele. E a novidade é que a terra vai gerar frutos, árvores, e a árvore vai gerar frutos. Então, a chuva de Deus sobre a terra emanar a semente para gerar uma árvore, e a árvore gerar fruto. Isso no mundo físico, mas também no mundo espiritual, porque se você receber as chuvas de bênçãos do Senhor sobre a sua vida, você é uma pequena semente. Essa semente vai brotar, vai fluir e você será uma árvore linda e maravilhosa. E essa árvore vai gerar frutos bons. Nós temos que ser árvores boas, árvores que geram frutos bons para a glória de Deus. Segunda carta a Coríntios, capítulo 9, versículo 6, quando ele diz: lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá com fartura. E isso nós temos que estar impregnado em nossa mente, em nosso coração, porque se você é aquele que faz o básico na sua vida, você vai receber o básico. Se você é aquele que abençoa muito pouco, você vai ser pouco abençoado. Se você só dizima, porque é uma ordenança que Deus deixou para as nossas vidas, você vai colher só o fruto do dízimo.
Agora, se você é um primiciante, se você dá a oferta para a igreja, dá a oferta missionária, abençoa a igreja, está ajudando a igreja, tenha certeza que você vai colher por tudo isso. 30, 60, 100 por um. E como é extraordinário você entender o quanto você vai colher. Então, quando ele fala assim, aquele que semeia com fartura, colherá com fartura. Então, chegou a hora de sermos abençoadores, para depois sermos abençoados. Há uma reciprocidade nisso, meus amados. A bênção só vem se a bênção for. A partir do momento que você se desprende e abençoa, Deus retribui de lá para cá. Mas entenda, dá sem nada cobrar. Não adianta você querer premeditar. Você, eu vou dar uma oferta, eu vou dar um carro, eu vou dar isso, eu vou dar aquilo, esperando que você vai receber um carro novo. Não é assim. Tem que dar sem nada cobrar. Deus multiplica a semente a partir do momento que nós damos e damos de coração. Aleluia. Então Paulo prossegue falando sobre o seu próprio sofrimento e como tem suportado todo esse sofrimento. E entenda que tudo isso é por causa de Cristo e também por causa do reino de Deus. Não é porque ele era forte, não é porque ele foi escolhido para isso, não. Ele decidiu. Falou assim, eu vou decidir suportar tudo isso por causa do reino de Deus. Porque eu sei que Deus está comigo. Ele não me abandonou e Ele não vai me abandonar. Creia nisso, irmão. Então chegou a hora de você ir muito mais além de onde você está agora. Chegou a hora de você suportar o cansaço, a fadiga, suportar toda essa carga que está sobre a sua vida. Porque nós só temos a carga que Deus sabe que conseguimos carregar. Deus não nos dá um fardo que não conseguimos carregar, mano. A carga de Paulo foi uma, a carga de Timóteo foi uma, a minha carga é uma, a do Elisson é uma e a sua é outra. Se Deus derramou sobre a sua vida uma carga, é porque Ele sabe que você consegue carregar. Perdão. Muito bem, vamos lá, Salmo 119, versículo 50. Quando ele diz, este é o meu consolo no meu sofrimento, a tua promessa dai-me vida. A tua promessa. Então, o consolo no meio do sofrimento, o consolo que nós temos que ter, meus amados, no meio dessa quarentena, no meio dessa pandemia, no meio de tantas outras coisas, que a promessa de Deus está direcionada às nossas vidas, está direcionada ao reino de Deus, à vida eterna. Então entenda isso, suporte. Ah, pastor, eu não aguento mais ficar nessa quarentena, ficar enfurnado dentro de uma casa. Entenda que esse tempo você tem que tirar para o Senhor. Leia um livro, né? Assim, pastor, eu não tenho um livro para ler. Procure pelo nosso telefone, o Elisson vai botar aqui embaixo no rodapé o número do telefone. E nesse número de telefone você peça dica de livros, peça dica de filmes, tá? E nós vamos lhe conduzir em cima de filmes, em cima de livros que você possa se dedicar. E o livro principal a qual você deve ler é a Bíblia. Aproveite esse propósito que estamos lendo e leia a Bíblia, leia todo dia ali o capítulo que está direcionado. Amanhã é o capítulo 3,
né? E vai buscar as referências em outros lugares e para aquele capítulo em nome de Jesus. Amém? Outra referência que eu quero deixar para você está lá em Jó, capítulo 36, versículo 15. Quando ele diz assim: mas aos que sofrem, ele os livra em meio ao sofrimento. Em sua aflição, ele lhes fala. Então, no meio de tudo isso, Deus está querendo trazer uma palavra ao seu coração, amado. É por isso que todos os dias nós estamos aqui, trazendo uma palavra, caminhando, aconselhando, deixando o número do telefone para que, quando gerar dúvida, pedir oração, se você quiser se reconciliar, não tenha vergonha, meu. Não tenha vergonha, tá? Não tenha vergonha. Pastor, eu quero me reconciliar. Nós oramos por você se reconciliando. Pastor, eu preciso fazer um discipulado. Nós discipulamos. Aqui está o telefone, aqui, bem aqui, tá? Então, entenda. Você não pode se isolar. Nós temos o número do telefone, nós temos as palavras todos os dias, para que você se fortaleça nesse tempo, para que você entenda que você não consegue caminhar sozinho. Aleluia. Então, assim ele mostra para Timóteo ser aprovado, ele precisa dedicar-se ao conhecimento e à prática da palavra de Deus. Se você se dedicar à palavra de Deus, se você se dedicar a se aprofundar no que Deus está lhe dizendo, lhe conduzindo, você vai muito mais além do que você possa imaginar. Você vai suportar esse dia difícil, você vai entender que você não está sozinho, você vai perceber que esse período vai passar muito rápido. Fala assim, nossa, glória a Deus, o tempo do deserto já passou. Que nem aquele povo que saiu do Egito, meu amado, não era para eles passarem 40 anos no deserto, mas por causa da falta de obediência, a falta de lealdade, levou eles a viver 40 anos no deserto. Nós não estamos aqui para passar 40 anos no meio dessa pandemia. Nós não estamos aqui para passar 40 anos no meio dessa agonia toda. Mas, se o cristão for desobediente ao direcionamento de Deus, ao direcionamento das autoridades constituídas sobre as nossas vidas, vamos pagar um preço por isso. Que a misericórdia de Deus possa nos alcançar. Que a misericórdia de Deus possa nos abraçar. Aleluia. Então, em seguida, eles distinguem que em uma casa há vasos de honra e vasos de desonra. Amados, como eu falei ainda há pouco, que nós não possamos ser frutos ruins, árvores ruins para gerar frutos ruins. Nós temos que ser árvores boas para gerar frutos bons. Então nós não podemos ser vaso de desonra, nós temos que ser vaso de honra, nós temos que ser templo do Espírito Santo de Deus, nós temos que ser igreja nesse tempo. Não é um ponto comercial que é a igreja. Nós somos a igreja aonde nós estivermos. Entenda isso, meu amado. Então nós temos que ser aquele que honra as autoridades, que honra os direcionamentos, as palavras lançadas. E a recompensa virá da parte de Deus. Tome posse disso. E sendo vasos de honra, nós vamos glorificar a glória de Deus sobre as nossas vidas. Levantando as mãos santas na prática da oração. Orando ao Rei dos Reis,
aquele que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, aquele que quer nos levar muito mais além do que os nossos olhos possam alcançar. Entenda isso. Você não pode se limitar só a pequenas coisas. Deus quer te dar muito mais do que você possa imaginar. Então, ali, visto que Timóteo precisava de firmeza na luta contra as falsas doutrinas, Paulo exortou que começasse, antes de tudo, orando. Então, essa também é uma palavra-chave para as nossas vidas. E antes que a gente comece a fazer alguma coisa, antes que a gente tome a atitude de alguma coisa, antes que a gente comece a andar em direção a alguma coisa, antes de tudo, nós temos que orar ao Senhor. Nós temos que buscar no Senhor a resposta de Deus para as nossas vidas. E se Deus falou com você, irmão, obedeça. Se Deus lhe deu uma direção, obedeça. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para o que pode acontecer ou se os homens fecharam portas. Não olhe para nada disso, porque você está caminhando em cima de uma palavra de Deus. Você está caminhando em cima de uma direção de Deus. Então não olhe para as barreiras, não olhe para as dificuldades, não olhe para o tamanho do deserto. Olhe para o tamanho da glória de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre a sua parentela, sobre tudo aquilo que pode acontecer através da sua vida. Mas antes de tudo, ore ao Senhor. Então ali Jesus falou muito da importância da oração na vida do cristão. Ore ao Senhor e veja a importância da oração de você para o Senhor. E a oração constante é evidente na vida dos seus discípulos. Então ali os discípulos do Senhor oravam. Então quando eles oravam, eles tinham a resposta de Deus. Deus quer te dar a resposta. Mas para que essa resposta aconteça, você tem que orar ao Senhor. Busque ao Senhor. E Ele será o teu socorro bem presente. Aleluia. Então, Colossenses capítulo 2, Colossenses capítulo 4, versículo 2. Ele diz assim: dedique-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. O que temos que dizer nisso tudo, irmão? Essa passagem bíblica, ela já é de autoajuda. Ela está te dizendo assim: ei, não tem outra coisa que você não possa se dedicar a não ser a oração. Esteja sempre pronto e preparado. Quando ele fala, esteja em alerta. O cristão tem que estar sempre pronto e preparado para o que Deus tem para a sua vida. Se Ele falar, levante a sua mão e ore, você tem que orar. Se Ele falou, avance, então avance. E seja sempre agradecido ao que Deus tem para a sua vida, ao que Deus tem derramado para a sua vida. Tome posse das bênçãos que Deus tem entregue nas suas mãos. Mateus capítulo 21, versículo 22, quando ele diz assim: e tudo que pedires em oração, se crerem, vocês receberão. Alô? Ele está dizendo: ei, povo de Deus, entenda, peça com oração, exercite a tua fé e você vai receber o que você pediu ao Senhor. Mas peça com firmeza. Ah, não sei, você sabe, né, Deus? Não, irmão, não é assim. Senhor, eu quero isso. Senhor, eu tomo posse disso. Senhor, eu creio que o Senhor pode fazer muito mais. Aleluia. Então creia,
peça verdadeiramente ao que Deus tem para a sua vida. Glória a Deus. Então Paulo ali exortou a Timóteo que praticasse a oração em todas as suas formas. Então não adianta dedicar somente a uma parte específica. Dedique-se 100% à oração, de todas as formas, em nome de Jesus. Aí você assim, mas pastor, quais são as formas que Paulo aconselhou Timóteo a orar? Sim, glória a Deus, boa pergunta. E eu vou explicar para você agora. A primeira é súplicas. Súplicas. Então ali pedidos específicos baseados em necessidades. Timóteo precisava de coragem para pregar apenas a verdade. Irmãos, nós precisamos somente de coragem para pregar a verdade. Nós temos que ir muito mais além do que os nossos olhos possam alcançar. Mas para isso nós temos que ter coragem. O sangue pode estar dando no meio da canela, mas tem que avançar. Senhor, oh Deus, está doendo. Vai doer mesmo, irmão, mas avance. Entenda que você não está sozinho. Deus é contigo. Deus está ao teu lado. Aleluia. A segunda, orações, palavras direcionadas a Deus. Você que não tem que direcionar para outras pessoas, direcione a tua oração ao Senhor e Ele vai te recompensar. A oração é uma conversa com o Pai Celestial, o Criador do Universo. Você não tem que estar enfeitando a oração. Você está conversando com o Pai. Você não tem que estar falando assim, oh, excelentíssimo Deus. Não, Pai, Abba Pai, Paizinho querido. Paizinho querido, eu estou aqui, Pai querido. Esteja comigo. Me abençoe nisso, me abençoe naquilo. Me abençoe com esse emprego, me abençoe com portas abertas ali. Senhor, eu quero uma casa. Me dê uma casa, Paizinho querido. É na simplicidade, você não precisa de grandes coisas. É na simplicidade. A outra, a oração intercessória, pedidos em favor de outras pessoas. O cristão tem acesso ao Pai através de Jesus e deve ajudar os outros que estão perdidos. Nós temos que ser farol na vida daquelas pessoas que estão perdidas. Nós temos que ser uma luz no fim do túnel para aquelas pessoas que não sabem para onde ir, como ir, o que fazer. Seja a lanterna no meio da escuridão. Seja aquela mão estendida para aquela pessoa que está no fundo do poço, precisando de um socorro, precisando de uma ajuda, precisando de um aconselhamento, precisando de uma direção. Você, pastor, mas eu não sei aconselhar, pastor, eu não sei dar direção. Muito bem, leve para o teu líder de célula, leve para o teu líder de rede. Eu não consegui falar com ninguém, pastor. Então, ligue para o nosso telefone. Ligue para o nosso telefone que nós vamos lhe aconselhar pelo telefone, nós vamos ao teu encontro, nós vamos fazer alguma coisa. Mas sozinho você não está. Sozinho você não está. Você não foi abandonado, você não é esquecido, você não é órfão. Você tem um Pai todo-poderoso, o Rei dos Reis, aquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Então nós temos que valorizar isso. Você não foi feito para ficar no meio da multidão, você não foi feito para ser cauda, você foi feito para ser cabeça, você foi feito para conduzir um povo a chegar na terra prometida. Pare de ser um coitadinho, pare de ser aquele que, ai, eu não consigo, ai, não falaram comigo, eu fiquei bicudinho. Não, irmão, não é isso não. A palavra de Deus diz, seja forte, seja corajoso, avance.
Não olhe para o tamanho do obstáculo, olhe para as bênçãos que vêm depois do obstáculo, olhe para a vitória, e a vitória só existe quando há batalhas. Você só vai conseguir vencer se você entrar na batalha. Você só vai conseguir ser um 01, ser o campeão, se você entrar na corrida. Entenda isso. Em nome de Jesus. Pessoas dependem de você para estar na casa do Senhor, para fazer parte dessa família do reino de Deus. Tem pessoas que dependem de você. E o que você tem feito para essas pessoas? Você tem fugido dessas pessoas? Ou você tem intercedido por essas pessoas? Você tem orado por essas pessoas? Ou quando essa pessoa manda um WhatsApp para você, ou liga para você, você bota do modo para que ninguém nem veja que você visualizou a mensagem, irmão. Entenda isso. Chegou a hora de ir muito mais além de onde você está. Tem pessoas que estão ali esperando você para vir para o reino de Deus. Então se posicione como homem e mulher de Deus. Seja árvore que gere frutos bons, não árvores que gerem frutos podres. Chegou a hora de tirar a máscara daquele crente bonitinho de domingo à noite. Porque é um tempo que nós temos que ser cristãos a tempo e fora de tempo. Nós temos que ser igreja. Nós temos que ser igreja. Nós temos que ser o templo do Espírito Santo de Deus. Nós temos que ser boca profética para a nossa família. Nós temos que ser boca profética para a nossa casa, para a nossa rua, para o nosso bairro, para a nossa cidade, para o nosso estado, para a nossa nação. Nós não podemos estar no meio do corvi de cobras falando mal de A, B ou C, do prefeito, do governador, sei lá quem, irmão. Nós não podemos ser aquelas pessoas que, em vez de estar intercedendo para que a glória de Deus, a misericórdia de Deus caia sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado, sobre a nossa nação. Em nome de Jesus, irmão, use a sua boca para abençoar, use a sua boca para glorificar o reino de Deus. Em nome de Jesus, irmão. Chegou a hora do povo de Deus levantar a sua voz e glorificar o nome de Jesus. Ser instrumento no meio da aflição das outras pessoas, ser instrumento de Deus. Ser um socorro bem presente. É hora de ir muito mais além, e isso depende de você. A sua família depende de você. A sua família precisa de você. Não é passar o dia todo enchendo o rabo de cachaça. Eu estou na quarentena, eu vou comprar 300 grades de cerveja e ficar enchendo o rabo de cachaça, fumando, bebendo e orgias dentro da tua casa. Preste bem atenção no que você está trazendo para dentro da sua casa. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E lutar para defender a si mesmo. Ele não precisa. Entenda isso. Mas para defender a verdade de Deus. Isso sim ele precisa. Um testemunho do sacrifício de Jesus por todos nós. Falsos mestres lutam contra Deus e não contra evangelistas, não contra a igreja, não contra o povo de Deus, mas sim contra Deus. Por isso, irmãos, é necessário que homens dobrem os seus joelhos em oração, uma oração de santidade, uma oração de súplica, uma oração de temor e tremor, em nome de Jesus, sem ira, sem animosidade, sem ódio no coração, sem maledicência, sem mentiras. Nós temos que ser puro, nós temos que ser bênção de Deus.
Aleluia. O Salmo 88, no versículo 2, quando ele diz assim, que a minha oração chegue diante de ti, inclina os teus ouvidos ao meu clamor, Pai. Então esse salmo nos diz que Deus está ouvindo a súplica daqueles que estão conectados na vontade dEle, conectados nas bênçãos dEle. O Salmo 102, no versículo 1, quando ele diz assim, ouve a minha oração, Senhor, chegue a ti o meu grito de socorro, o meu grito. Então grite, clame, implore pelo socorro de Deus. Não só faça gestos com a sua boca, mas grite pelo socorro, pela glória de Deus, pelas bênçãos do Pai. Isaías capítulo 26, no versículo 16, quando ele diz, Senhor, no meio da aflição te buscaram, quando disciplinastes, sussurraram em oração, Espírito Santo de Deus, tenha misericórdia de mim. Aquele outro, quando ele fala, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quando ele clama, ele virá ao teu socorro. Mas para isso acontecer, você tem que clamar por ele, porque se você não abrir a boca, se você não clamar pelo socorro dele, ele não sabe se você está precisando de socorro. Entenda isso. Acorde para a realidade. Chegou a hora de sairmos da nossa zona de conforto, sair do nosso sofá, da frente da televisão e dobrar os nossos joelhos e orar ao Rei dos Reis, ao Deus verdadeiro, aquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Nós temos que parar de blá blá blá, de nhenhenhê e falar com Deus. Súplicas de um socorro, e ele virá ao teu socorro. O Salmo 65, no versículo 2, quando ele diz, ó tu que ouves a oração, a ti virão todos os homens. A mão de Deus está estendida sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua parentela. Então tome posse. Acorde, tome posse, receba as bênçãos do céu, receba o que Deus tem para a sua vida, receba o que Deus tem para a sua família, receba o que Deus tem derramado sobre a sua vida. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, no versículo 9, quando ele diz, ficamos alegres sempre que estamos fracos e vocês estão fortes. Nossa oração é que vocês sejam aperfeiçoados. Deus está nos aperfeiçoando nesse tempo. Deus está nos lapidando nesse tempo. Deus está nos preparando para um novo tempo. Deus quer te conduzir para um novo tempo, mas você só vai tomar posse desse novo tempo se você deixar ser lapidado por Deus, se você deixar ser usado por Deus, se você for obediente, fiel ao direcionamento de Deus. Não tampe os seus ouvidos para o que Deus tem para a sua vida. Chegou a hora de deixar de ser menino. Chegou a hora de tomar posse e ser varão perfeito. Ser homens e mulheres de Deus. Pessoas completamente dependentes de Deus. Nós temos que ser boca de Deus e não boca de Satanás. Nós temos que ser árvores que gerem frutos bons e não árvores podres que gerem frutas podres. Em nome de Jesus, irmão. Tenha temor e tremor quando você levantar a sua voz para falar de alguém, para falar de uma autoridade constituída sobre a sua vida.
A palavra de Deus mesmo diz: não toque nos meus pequeninos. Deus só vai te defender, só vai entrar com justiça sobre a sua vida se você começar a se posicionar, a defender as autoridades constituídas sobre a sua vida. Se você começar a orar e interceder por essas pessoas, orar e interceder pela sua família. Homens, orem pelas suas esposas, pelos seus filhos. Mulheres, orem pelos seus maridos e pelos seus filhos, pela sua casa. A mulher sábia edifica o seu lar. O homem é um sacerdote. A palavra profética dentro de uma casa. A boca de Deus, a trombeta de Sião. E entenda, quando todo o povo de Deus estiver conectado no centro da vontade de Deus, as muralhas estão caindo, as muralhas vão cair todas. As muralhas da religiosidade, do orgulho, da soberba, da mentira, da maledicência. Toda iniquidade vai cair por terra. E aquele que não estiver firme, conectados na vontade de Deus, também vão cair por terra. Coloque isso na sua cabeça e entenda de que lado você está caminhando, com quem você está caminhando e a quem você está dando ouvidos. Nós temos que parar de dar ouvidos àquele que é árvore podre. Nós temos que parar de estar gerando vídeos e fotos que não agradam aos olhos de Deus. Nós temos que ser bênção de Deus através de vídeos, de fotos, de palavras proféticas. Em nome de Jesus. Amém. Se você decide se reconciliar, irmão, nós queremos orar por você. Eu não vou fazer uma oração por aqui. Se você quer se reconciliar, se você quer aceitar Jesus verdadeiramente, o Ellison vai colocar o número do telefone aqui do lado. E você vai ligar para esse telefone. E nós vamos orar por você. Agora decida de que lado você está. Deus está fazendo, irmãos, uma varredura sobre a nossa nação. Ele está passando a vassoura. Ele vai sacudir a figueira. Ele vai sacudir a figueira. Em nome de Jesus. E pense bem o que você está fazendo. Reflita, faça uma autoanálise da tua vida. Em nome de Jesus. Amém? Doce Santo Espírito de Deus, queremos agora, ó Pai, que o Senhor venha nos guardar em nome de Jesus. Guarde os nossos corações, a nossa mente, para tudo aquilo que não vem de Ti, ó Paizinho querido. Blinda o nosso coração para tudo aquilo, para toda seta, todo dardo, toda armadilha de Satanás. Em nome de Jesus. E nós agora profeticamente abrimos a porta do nosso coração, a porta da nossa mente, para tudo aquilo que emana dos céus, ó Paizinho querido. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia das nossas vidas, tenha misericórdia das nossas famílias, tenha misericórdia de toda a palavra que lançamos até hoje, de toda foto, todo vídeo que postamos que não agrada ao teu coração, Paizinho querido. E agora, Senhor, nós queremos abençoar em nome de Jesus todas as autoridades constituídas sobre as nossas vidas, o presidente da nossa nação, todos os governadores, deputados federais, estaduais, os senadores, os prefeitos de todas as cidades, em especial o prefeito de Paraopebas, Senhor, os vereadores desta cidade, os policiais militares, o corpo de bombeiros, a guarda municipal, os agentes de trânsito, Senhor, os médicos dessa cidade, do Brasil e do mundo, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, mas também, Senhor, em serviços gerais. Blinde eles, ó Pai, de toda enfermidade, de toda dor, de toda angústia.
de todo sofrimento. Te peço pela vida de cada pastor desta nação e do mundo. Te peço por cada missionário no campo ou na base, Senhor. Em especial pelos missionários da Igreja Nova Aliança. Te pedimos pelo pastor Nonato, pela pastora Jesus, por toda a sua família. Te pedimos, ó Pai, pela vida do pastor Marcos Paulo, da pastora Vilma, de seus filhos, da sua parentela, Senhor. Cuide deles, eles são os nossos mentores, eles são os nossos cuidadores. Te peço também, Senhor, pela minha vida, Senhor, tenha misericórdia de mim. Me ajude continuando a ser aquilo que o Senhor quer que eu seja nesse tempo. Te peço pela vida da minha esposa, da minha sogra, do meu filho. Te peço pela saúde da minha mãe. Te peço pela vida da minha irmã, dos meus irmãos, do meu pai. Em nome de Jesus. Te peço por cada discípulo direto que eu tenho, Senhor, e por cada ovelha que Ele tem. Te peço pela igreja de Cristo constituída sobre esta cidade, sobre esse estado, sobre esta nação, Senhor. Cumpra-se a tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Que prevaleça a tua vontade, que permaneça a tua vontade em nome de Jesus. Te peço pela vida daquelas pessoas, ó Pai, que estão passando dificuldades físicas, dificuldades espirituais, aquelas pessoas que estão enfermas em casa, aquelas pessoas que estão enfermas nos hospitais. Tu és o médico dos médicos, então derrama a tua glória em nome de Jesus. Eu quero abençoar a vida desta nação, até fora do Brasil, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a fazer a Tua vontade sobre este lugar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Nosso coração, a Sua companhia, todo esse tempo. Irmãos, tem gente hoje, Deus pediu para mim falar isso. Tem pessoas que estão... Não olhe para trás. Viva o momento presente como o último da sua vida. E olhe para a frente, para o autor e consumador da glória de Deus. E Ele está abrindo portas aonde você menos imagina. Em nome de Jesus. Aleluia. Que Deus abençoe a sua noite, que você sonhe com os anjos de Deus, com as bênçãos que emanam dos céus. E é que a gente possa nos encontrar amanhã, aqui, pelo Facebook, pelo YouTube, em nosso canal, e possamos nos deleitar do que Deus tem para as nossas vidas. Uma boa noite. Fiquem com Deus, em nome de Jesus. Um beijo no coração de todos vocês. E até amanhã, em nome de Jesus.